Bem, gente, então vamos lá, como estava a proposta aqui, na verdade, é da gente falar um pouco sobre a origem dos recursos da Lei Paulo Gustavo, tentar explicar um pouco por que a gente tem esse percentual de quase 70% dos recursos divididos para o audiovisual, né, nessa história toda. Agradecer ao Wilson, que está dando suporte para a gente, voluntariamente se propôs a fazer isso, está dando um auxílio. E aí, então, só uma breve apresentação, eu sou presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual, patronal aqui em Minas, desde 2020, e atuo nessa área há 29 anos, como eu falei aqui um pouquinho mais cedo. E aí eu queria trabalhar com algumas interações, tá? Acho que assim, quando tiver fala, tiver dúvidas, levanta a mãozinha aí que a gente já responde na hora, porque senão a dúvida passa e a gente acaba deixando para trás. Mas eu vou fazer uma perguntinha aqui. Todo mundo, alguém sabe aqui qual que é a origem dos recursos, de onde vem esse dinheiro da Paulo Gustavo? Se tiver alguém, levanta a mão aí, eu queria dar um palpite. Saulo sabe? Pois não, Saulo. Então, olá, pessoal. Então, eu tenho uma ideia de acordo com as informações, mas que eu li, mas está muito assim, muito superficial, né? Exatamente por isso que eu estou aqui. Eu sei que tem um fundo que, diferentemente, que eu sou músico, né? Na Uhum. verdade, e, e então tem uma verba que parece que o audiovisual tem uma forma de recolher impostos a partir da entrada e do consumo, né, dos produtos que são divulgados nos cinemas brasileiros e outras formas de divulgação. Ok. Minha informação é muito básica, é bem isso aí. Então, tá. É mais ou menos isso, Saulo, mas Ah, vamos por legal. partes. Uhum, Eu costumo usar uma dinâmica muito comum nas minhas oficinas, que eu falo assim, qual que é o produto brasileiro de maior peso, né, produto cultural, né, de maior peso na exportação? É a música. uhum. No entanto, a gente não tem uma agência nacional de música, né, mas a gente tem uma agência nacional de cinema. E essa agência foi criada a partir de um projeto do setor audiovisual, ou seja, as entidades fizeram uma proposta ao governo e ao Congresso Nacional, e aí foi criada a lei e se criou a Agência Nacional de Cinema, que ela tem a função de regular e fomentar a produção audiovisual brasileira. Logo, pouco depois, nós conseguimos a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, também projeto de lei, levado ao Congresso, aprovado, sancionado pelo presidente. E qual que é a ideia dele? Ele não é um imposto, tá? Ele não faz parte do orçamento da União. Ele é uma contribuição para o desenvolvimento industrial. Ele é uma CID, assim como existe para a telefonia também. Então, caso algum dia o fundo seja extinto, não vai haver mais recolhimento por parte do governo, ou seja, não se deixa de construir escola, não se deixa de construir hospital, nem pagar médico, nem fazer nada, porque tem dinheiro para o fundo setorial. O fundo setorial funciona de outra forma. Qual que é a lógica de funcionamento? Cada comercial de televisão, cada capítulo de novela, cada filme que entra no ar na TV, aberta ou paga, e cada filme que entra em cartaz nos cinemas, ele paga uma contribuição para o desenvolvimento do cinema brasileiro, que é a Condecine, e essa Condecine vai para um fundo. Tá? Com o passar dos anos, as teles, vamos falar aí, Oi, TIM, Claro, TV, que surgiram, elas eram empresas de telefonia que distribuíam sinal de internet. Então, eles já tinham uma facilidade técnica de levar à casa de cada um TV por assinatura, TV paga. E aí também elas passaram a contribuir para este fundo. Isso tudo, o fundo setorial, antes do advento das teles, ele recolhia lá atrás alguma coisa perto de 400 milhões de reais por ano. Com a entrada das teles, isso foi para 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. E ele ele tem um regulamento próprio, executado pelo comitê gestor do fundo setorial, que é formado pelo governo, Ancine e sociedade civil. Então, são as entidades que estão lá dentro, que fazem a gestão desse fundo. E tudo isso está sob a tutela da Ancine. Tá? As linhas, como é que vão funcionar, tudo isso é discutido e colocado. Ou era, até pouco tempo atrás. E aí, como é que funciona a premissa básica de como você acessar esse recurso? Eu, Guilherme, com a minha produtora, tenho uma ideia de série para televisão.
eu vou a um canal de televisão, seja ele Discovery, Warner, qualquer um desses, e proponho essa série. Eles gostam da ideia. Eu, então, assino um contrato com eles em que eles vão licenciar essa série assim que ela estiver pronta. O licenciamento é a venda, aspas, que a gente não vende porque eles têm uma licença para poder exibir durante um tempo. De posse desse contrato, eu vou ao fundo setorial, apresento esse contrato, isso era uma galinha que tinha, que era permanente de financiamento. E apresento lá, fundo setorial, eu tenho aqui um contrato, eu tenho uma série que está orçada em 3 milhões de reais, e a Warner, por exemplo, vai licenciar minha série para poder exibir durante 5 anos com exclusividade. Então, existe uma tabela que calcula o valor dessa licença, estabelece. A partir daí, o fundo setorial me libera o recurso na íntegra para minha conta de projeto. E aí, todo licenciamento que eu vier a ter, inclusive aquele que permitiu a liberação, que é o da Warner, o primeiro licenciamento, o fundo setorial passa a ser sócio da minha empresa nesse projeto em 50%. Tudo que faturar tem que ser metade volta para o fundo setorial. Então, a gente tem casos de produtos que devolveram 3 vezes o que captaram. Então, por exemplo, de pernas para o ar é um que, de perna para o ar, 2. Ele foi ao fundo setorial, pegou 3 milhões de reais e devolveu 9 milhões de reais ao fundo. Então, ele é retroalimentado, né? Além de ter a contribuição constante. E aí, a ideia, que eu acho bastante sólida, porque isso fez com que a gente desatolasse as leis de incentivo e pouco utilizasse elas. 99% do recurso utilizado hoje para a produção de audiovisual no Brasil é via fundo setorial do audiovisual. E aí se criaram várias linhas que vão aos digitais, com cotas para a região sul, outra para a região sul, Espírito Santo e Minas, e cotas para o norte, nordeste e centro-oeste. Então, dessa forma que vem sendo alimentado, né? E aí fizeram também com investimentos regionais, o que seja. O Estado de Minas Gerais, por exemplo, quer acessar a linha de arranjos regionais. Então, funcionava assim, ela está suspensa. Para cada um que o governo de Minas colocasse, eles colocavam 5. Então, se o governo de Minas Gerais colocasse 4 milhões, a Ancine colocava 20 milhões. Sempre dentro dessa modalidade. E o fundo setorial, ele só é acessível a pessoas jurídicas, ou seja, CNPJ, que sejam registradas na Ancine com o seguinte caráter: produtor brasileiro independente, com o CNAE de estudo cinematográfico, né? Então, são esse tipo de empresa que vai ter acesso. E ele permitia produzir o quê? Grande parte dele era destinada à produção de séries e longas-metragens. A gente tem uma pequena parte de formação que foi executado por 2 anos, um, inclusive, não foi completado, e uma parte também que permitia o financiamento de estruturas de salas de cinema. Ou seja, a sala ia lá, pegava os recursos, reformava ou construía, e o fundo setorial ficava sócio dele. E aí, o que acontece? O governo anterior, ele praticamente não aplicou nenhum recurso desse durante 3 anos. Ficou paralisado. Por uma série de questões, assim, que são algumas anteriores ao último governo, que são ligadas ao governo Temer, e depois por um certo desvio mesmo, e por um travamento do processo lá dentro. E aí, um grupo de pensadores, assim, que eu acho muito interessante, ligados à comissão do PT no Senado, pensou um projeto de lei que recuperaria esse recurso e reaplicaria ele no setor, né? E aí nasce a Lei Paulo Gustavo. Com a mesma ideia, lança-se também mão do Fundo Nacional de Cultura, que não foi aplicado, e tudo isso virou, no final da coisa toda, o que eles chamam de crédito extraordinário, ou seja, um dinheiro que apareceu para o governo, que foi contingenciado, que ele não foi usado, que eles vão poder usar para pagar dívida. E aí o projeto de lei, ele retorna. Ele pegou quanto deixou de ser aplicado no Fundo Setorial, quanto foi no Fundo Nacional, e criaram esse projeto de lei. Eu faço parte de um grupo de entidades que foram convidadas lá atrás, em 2021,
para poderem discutir o projeto de lei Paulo Gustavo. Então, eu sonho com isso há 2 anos, olhando essa história. Então, quando surgiu, eu particularmente achei bastante interessante. Primeiro porque, apesar de ser um recurso que antes era destinado só a pessoas jurídicas, basicamente a produção de cinema, de séries de longa-metragem, ele previa um âmbito um pouco mais abrangente e muito mais democrático, que era poder disponibilizar. Primeiro, a lei tem 4 incisos, 1, 2, 3 e 4. Né? O primeiro é produção, então o segundo, que se não me engano, são mostras e festivais, a sala de cinema, tem um outro que é de formação, e tem um quarto que não está ligado aos municípios, só os estados podem utilizar. E aí, a ideia da lei, que eu acho bastante interessante, é que ela distribui os recursos não por demanda dos estados, ou seja, não era quanto que cada estado utilizava do fundo setorial, e sim é dividido o recurso todo por população. Então, pela primeira vez, Minas Gerais tem mais dinheiro que o Rio de Janeiro para o setor audiovisual. E assim nasce a Paulo Gustavo, nessas discussões todas. Eu peguei Covid em Brasília, numa votação da Paulo Gustavo, que eu tive a infelicidade de ir para lá e ter que passar por isso. Voltei de lá com Covid, 15 dias em casa doente, na cama. E aí, finalmente, a gente consegue a aprovação dela e a liberação dela, e agora a gente está com uma regulamentação, que eu acho muito legal. Então, basicamente, essa é a origem desse recurso. Então, qual que tende a ser a lógica? Principalmente nas capitais e nos estados, que uma parte desse audiovisual, seja destinada para essas empresas que foram prejudicadas porque não tiveram acesso aos recursos. E outra parte vai ser disponibilizada de uma forma mais, vamos dizer assim, liberada para outras linhas que não eram. Então, por exemplo, o Fundo Setorial ele não permitia publicação, mas permitia. O Fundo Setorial não produzia curtas-metragens, vai permitir. Ele não financiava amostras de festivais, vai permitir. Também não tinha recursos de ensino e curso. Então, basicamente, é isso que é a ideia. O MINC orientou a cada estado e município a montar sua comissão, junto com a Secretaria de Cultura, dentro de um plano de cultura, para ajudar a montar as linhas e o pensamento geral desse processo. No caso de Minas Gerais, foi montado, o Sindave é uma das entidades que está lá, e aí a gente tem junto com a gente a APAN, que é a Associação dos Trabalhadores, dos Produtores Negros, também tem essa outra associação que é dos Trabalhadores do Cinema Independente, o Fórum dos Festivais também está presente, junto com a Rede Minas, que é onde está a Brigada de Diretoria do Audiovisual. E em Belo Horizonte a gente também tem essa comissão. Então, a orientação que a gente vem tentando, isso tudo no intuito de colaborar, tá, gente? Eu não falo em nome do governo, em nome do Estado, falo em nome da minha entidade. Eu não sou gestor público, então talvez se tiverem perguntas sobre gestor público, eu posso tentar achar o caminho, mas eu não sou um especialista em gestão pública. Não é meu caminho. Meu caminho é ajudar a orientar os produtores e a como chegar e acessar isso. Então, essa é a ideia geral da Paulo Gustavo, que haja um recurso para todo o Brasil e para todos os municípios. Aí tem 2 informações importantes. Vamos supor que a cidade XYZ, lá do Triângulo Mineiro, não apresentou proposta para o Ministério da Cultura. Está abrindo mão dos recursos dele. Depois de passar do período certo, eles vão eles vão pegar todos esses recursos que não foram utilizados e vão distribuir proporcionalmente às outras cidades que fizeram propostas. Então, se no seu município o de recurso não for utilizado, ele vai parar no outro município. E no caso dos estados que não fizerem a utilização, o saldo que sobrar vai ser devolvido à União, ou seja, esse dinheiro não volta para o setor. Né? Então, por isso que é tão importante a gente poder ter uma comunicação ideal com as prefeituras, um caminho de diálogo, de negociação, e ajudar a orientar. E, principalmente, tem uma coisa que, nesses tempos, a gente tem de grupos de WhatsApp, vai virando uma loucura. A gente tem 250 mil informações em que, às vezes, não procede. O melhor caminho, com caso de dúvida, é buscar a resposta. Ou na Secretaria de Cultura do Estado, ou, caso
o secretário de Cultura do Estado. Normalmente o curso do Zé Júnior, que está lá com a diretoria de políticas culturais. Ele tem uma formação muito grande, porque ele tem uma experiência por causa da Lei Aldir Blanc, já como gestor também. E a gente também estava, né? Eu e mais esse grupo que está na comissão, nós também estávamos na Lei Aldir Blanc, ajudando a construir um pouco essas linhas, né? E basicamente é isso. Então é para a gente entender por quê, porque existe sempre uma pergunta: por que 70% vai para o audiovisual? Porque 70% ele era do audiovisual, e os outros 30% eram do Fundo Nacional de Cultura. Tanto é que o setor audiovisual não tem acesso ao Fundo Nacional de Cultura. Nós, produtores, não podemos acertar esses 30%. Ele é exclusivo para as outras atividades criativas do país e tudo mais. E aí, nota de parabéns, em 20 minutos, acho que eu consegui apresentar um pouco. E eu queria abrir um pouco para perguntas, tá? E aí eu queria fazer um esclarecimento que teve hoje, né, na nossa lista, muito grande, em uma das listas que eu estou, que é o MG Comitê Paulo Gustavo, sobre tabela de preço. Tá? Eu sou presidente do Sindicato Patronal de Minas Gerais. Não existe convenção coletiva, não existe sindicato laboral em Minas. O STIC, por um acordo que não está lá, que eles fizeram com o Sindicim, eles fizeram uma espécie de tratado de Tordesilhas no Brasil. Né? Então, o STIC ficou com os estados do Norte, Nordeste e o Sindicim Centro-Oeste e Sul. Não me pergunta como foi feito isso. Foi feito lá atrás, nos anos 70. Mas, historicamente, o STIC tenta trabalhar aqui dentro de Minas. Não existe uma regulamentação aqui e não temos tabela de preço. O SATED tem uma tabela de preço, SATED MG, né? Que é muito voltada à questão dos atores e alguns técnicos. Agora, esse critério de avaliação, se vai levar em consideração preços ou não, é uma questão que a gente vai ter que esperar a regulamentação. Então, muita coisa a gente vai ter que esperar a regulamentação. E várias vezes hoje aqui eu vou falar sobre isso, a gente vai ter que aguardar a regulamentação para entender. O que chegou até mim, que uma das coisas que vão vir na regulamentação é a necessidade de instalação de cotas. Não sei quais critérios, nem para quais grupos da população brasileira vão ser estabelecidas essas cotas, mas isso era um pouco de esperar. E aí agora eu queria abrir para perguntas, de um jeito mais tranquilo, quem quiser, estou aqui à disposição de vocês. E eu queria muito agradecer a presença de todo mundo que está aqui, dizer que eu estou à disposição de poder sanar dúvidas e tudo mais, dentro do que seja possível, eu poder sanar. Tá? Dúvidas? Alguém tem? Está tudo tranquilo? Daqui a pouco tem no grupo 200 mil perguntas. Boa tarde, meu nome é Pedro, estou sem câmera, perdão, Pedro Martins, produtor de BH. Eu perdi o início, cheguei um pouco atrasado, e eu peguei o finalzinho de você falando sobre as questões dos quinais. Uhum. Queria entender o máximo possível sobre isso, né? Vamos por partes. Ótimo. Então, tá. Vamos lá. Quando eu falei de CNAES, eu falei do Fundo Setorial do Audiovisual, de onde eu uso recursos. Tá? O Fundo Setorial só é acessível com determinados CNAES. No caso da Lei Paulo Gustavo, a gente não tem regulamentação para isso. O que o grupo da comissão deve estar orientando aqui no Estado é que algumas linhas, tanto de séries quanto de longas metragens, que são orçamentos maiores e mais pesados e mais sérios de produzir, de riscos maiores de produção, devam ser destinados a esses quinais. Mas é um recurso muito pequeno perto do total. Minas Gerais vai ter alguma coisa perto de só Minas, fora os municípios. 84 milhões de reais para a produção audiovisual, está no inciso 1. Tá? Então, a gente ainda não tem nenhuma definição oficial sobre quinais. O que nós estamos orientando na comissão é que essas linhas devam ser exclusivas para os quinais ligados à Ancine e que sejam produtores independentes. Vão haver uma série de outras linhas liberadas para outros quinais e muitos para a CPF também. A nossa preocupação também é que outros grupos tenham acesso também a recursos. Tá? Nós não temos regulamentação ainda não, viu, Pedro? Ok, muito obrigado. Eu gostaria depois de ter
talvez uma relação dos quinais, né? Onde a gente pode nos preparar para ter isso ali enfim. Vamos esperar a regulamentação, Pedro? Aí, se for o caso, pode me procurar que eu te informo. Eu informo Maravilha, nosso, tá? maravilha. Mas vamos esperar a regulamentação para não correr com Tá ok, muito o obrigado. nascimento dos bois, né? E gastar dinheiro com Sim. novo, né? E tudo mais, tá? Maravilha. Mais alguma, gente? Opa, vamos lá, Marta. Boa tarde, Marta. Boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Sou Marta, de Varginha, sul de Minas, a terra do ET. E faço parte do Comic aqui na cidade. O Comic vai poder ser utilizado como conselho para essa lei? Eu acredito na verdade, Marta, uma orientação do Ministério da Cultura é que os municípios montem as comissões, né? E aí ele que vai definir como monta. Eu sei que tem municípios de alguns estados que não seguiram essa opção, tá? Então, isso depende do município. Ok, muito obrigada. Tá? Então, por isso é que é importante pressionar a prefeitura para que se monte a comissão e que o Comic, né, se vocês têm uma comissão de cultura, já faça parte dele também. Certinho. Obrigada. Olá, boa tarde. Guilherme, então, ainda que estejamos aguardando a regulamentação, seria muito pontual, uma vez que a minha cidade ainda não fez nenhuma assembleia. Então, se você pudesse dar alguma sugestão no sentido de o que poderia ser feito já de antemão, ou alguma orientação básica que inerentemente as pessoas deverão conduzir, né, para melhor fomentar e distribuir a verba, né? Tá. Minha Você está pergunta naquele seria grupo assim, nosso MG Comitê? olha, eu entrei em tantos que eu tenho Então, que é o olhar. mapa de Minas Gerais lá. Chama MG Tá. Comitê Paulo Gustavo. Ah, Lá tá. tem uma pessoa que se chama José Júnior. José Júnior, ele é diretor da indústria criativa dentro da Secretaria de Cultura. Uhum. Ele está fazendo toda essa orientação para com quem vocês devem falar, ou seja, aonde buscar orientação no MINC e qual a orientação que ele pode dar. O que eu te aconselho é isso, que eu te falei, eu não sou um gestor público, nem tenho experiência, nem ciência tá. para isso, tá? Mas Sim. o Zé está lá sempre para poder orientar. Legal. Não, eu estou nele, sim. MG Comitê Paulo Gustavo. Isso, procura lá Tem um o mapa. José Júnior, Tá, isso. tá Tá legal. no Não, grupo, ótimo. tá? Obrigado. Aí vamos lá, acho que a Josiane tem uma coisa aqui. Seria bom explicar, claro que precisamos esperar a regulamentação, que pode ser considerado trabalho audiovisual. Às vezes pessoas de outras áreas pensando em fazer vídeos, de show, teatro e tal. O Marta, desculpa, Josiane, perdão. A princípio, o MINC tem colocado muito que registros também são produção audiovisual. Então, eu quero esperar a regulamentação para isso. Porque, na visão da Ancine, que não tem nada a ver com a Paulo Gustavo, produção audiovisual é categorizada em webséries, séries para televisão, longas-metragens, curtas-metragens. Então, a gente vai ter que esperar um pouco isso, de como é que é o entendimento do MINC, até porque eu vejo nessa visão dele o desejo de poder permitir mais acesso aos recursos que a gente tem, para que não se canalize e se concentre tanto, tá? Mas eu acredito que eles vão aprovar recursos como, tipo, gravação de clipes, shows, coisas do tipo. Tá? A gente está pensando numa linha que a gente chamou aqui, isso não está definido, tá? Isso é uma proposta que a gente vai fechar nas próximas semanas, depois da regulamentação, para poder levar ao Comitê da Paulo Gustavo do Estado e poder ser aprovado. Que é um pensamento de formato livre. Ou seja, o cara que é realizador, que ele é músico, ele pode se juntar com o pessoal uma produtora de vídeos, poder realizar um vídeo de um show, de um clipe. A gente precisa de ter esse formato livre acessível a todos. Tá? Espero ter respondido, Vezene. Fica todo mundo tímido aqui, escondido.
Ok. Mais alguma pergunta, gente? A Josiane falou que sim. Do nada, Josiane. Tínhamos tantas hoje no grupo, hoje mais cedo. Tem uma questão que a gente tem que pensar, eu sei que está todo mundo muito ansioso, e mais que vocês, a gente está. Imagina eu que estou há 2 anos em Kelvin, sobre essa questão da regulamentação. A sensação que a gente tem é que claramente o Ministério da Cultura quer deixar isso muito regulamentado, muito certo, para que se garanta o acesso. Para que a gente não dependa de decisões de procuradoria e de advocacias gerais dos estados, nem dos municípios, que é onde sempre criam os entraves e tudo mais. Tá? E é um pouco por aí. Acho que tem um bocado de gente que perdeu a minha explicação primeiro aqui. Vamos lá, Marta, por favor, e depois a Lila. Acho que a Marta esqueceu de descer a mãozinha. Boa tarde, pessoal. Lila, tudo bem? Obrigada, Guilherme. Imagina. Meu nome é Laila Leci Laila. Laila, desculpa. Eu trabalho com eventos em Conceição de Bitipoca, em Minas Gerais. Uhum. E eu queria saber se esse recurso para essa lei do Gustavo, Paulo Gustavo, ela todo ano vai ser assim? Tem esse recurso todo ano ou só é dessa vez? Não, é só dessa vez. O que vai haver todo ano é a Lei Aldir Blanc, tá? Que é um outro projeto aprovado, que ele vai descentralizar a distribuição de recursos do Fundo Nacional de Cultura. Então, ele vai, todo ano, uma parte do Fundo Nacional de Cultura vai ser partilhada entre municípios e estados da federação, para que possam fazer também a gestão conjunta. Primeiro, para descentralizar e democratizar. A Paulo Gustavo, como eu falei, ela é fruto de um contingenciamento que foi feito pelo governo anterior, que foi a não utilização dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e do Fundo Nacional de Cultura. E aí, como não utilizaram, isso vai para o cofre da União. O que fizeram foi um projeto de lei que repatriava esses recursos e redistribuía ele no Brasil, não voltando para o local de origem, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, mas disponibilizando e democratizando ele nos moldes da Lei Aldir Blanc. Tá? Então, a Paulo Gustavo só acontece agora. E lembrando também, que eu falei há pouco, não sei se todo mundo falou aqui, o setor audiovisual não vai ter acesso aos outros 30% que são voltados para as outras áreas da cultura, que são frutos do repatriamento do dinheiro do Fundo Nacional de Cultura. Tá? Então, a Aldir Blanc vai ver todos os anos. A ideia é essa. A Paulo Gustavo não, ela nesse momento, ela tem um nome de emergencial, porque isso foi criado durante a pandemia ainda, e foi sabotado pelo governo anterior, por muitas vezes, e usado, foi bastante chantageado assim, durante muito tempo. E o Congresso conseguiu aprovar, mas enquanto puderam retardaram lá para diante. Mas assim, a Paulo Gustavo é só agora. Aldir Blanc lá para frente, para todos os outros anos. Pode ser que surja uma ideia em função disso, da experiência da Paulo Gustavo, mas não tem nada de concreto ainda. Lá. Muito obrigada. Ou nada. Mas Parece que eles estão facilitando, vão facilitar bastante, né, o acesso. o A desejo. intenção parece que é muito essa. Eu já escutei Sim. em vários municípios aqui em Juiz de Fora, lá em Lima Duarte, a intenção de facilitar. A gente está trabalhando na Comissão do Estado no intuito de facilitar o máximo possível. Tá? Ou seja, projetos que vão ter mais dificuldade de elaboração são exatamente esses projetos que são voltados para a CNPJ, para empresas cadastradas no Cine, que vão ter uma parcela do recurso. O restante todo nosso, a ideia é poder simplificar muito isso. E a gente espera também que a prestação de contas seja simplificada. Tá? Havia um desejo, não sei se você conseguisse concretizar, de que, por exemplo, projetos até R$200 mil, a prestação de contas daria através da comprovação de produção do que foi proposto. Mais ou menos assim, você entrega o filme que você prometeu, você entrega o documentário que você prometeu, está tudo certo. Ou um relatório com fotos de reforma de sala de cinema, de eventos, comprovações de que foi realizado. Bem, aí vamos esperar o que a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União vai falar dessas possibilidades.
A gente está muito ansioso para poder ter a regulamentação em mãos, até para poder fechar todas as linhas, esse trabalho todo. Para vocês terem uma ideia, até hoje, a Comissão do Governo do Estado fez 13 reuniões de mais de 3 horas para discutir as linhas e chegar a uma forma democrática que possa ser de todos e pensando nas nossas diferenças, tanto regionais como culturais, as possibilidades também, né? Do acesso aos grupos com gado, do acesso aos terreiros, às culturas populares, ao artesanato, é tudo isso. Né? Legal. E isso está previsto para o dia 11 agora, não é isso? Essa regulamentação, trazer... Dia 11 vai haver uma cerimônia, né, de anúncio. Eu acredito que deve ser publicado no Diário Oficial no dia 12. Né? Então, aí, de posse disso, cabe a gente se debruçar e a gente vai fazer mais algumas atividades como essa também, né, de lives explicando a regulamentação e depois que os editais de Minas Gerais foram publicados, explicando também o acesso, até porque a gente sabe, principalmente nos municípios menores, o recurso ele acaba sendo muito pequeno, né? Então, a grande possibilidade de distribuição está no acesso do governo do Estado, que pode também ajudar a democratizar. E a tendência também é que municípios menores não façam, né, não lancem mão do uso disso, até por um desconhecimento, pela ausência de uma política cultural, é um pouco por aí caminho. Né? A gente tem essa... a gente viu isso acontecer na Audibla, né, muito claramente. Uhum. O pagamento sair na regulamentação, o pagamento ainda sai esse ano, mas não necessariamente que o que foi proposto tenha que ser feito nesse ano, pode ser o ano que vem? Vamos lá, por partes. A partir da regulamentação vai ser disponibilizado o recurso para o Estado e o município. Aí existem prazos legais para se lançar os editais e os prazos legais para os recursos. A nossa expectativa, no setor do meu sindicato, mais algumas outras instituições e associações, é de que esses contratos vão ser celebrados em dezembro, novembro, dezembro. Então, esse recurso só vai ser disponibilizado lá para a gente depois. E aí tem uma questão que é o prazo de execução disso. Como tudo dentro da lei tem que ser igual para todos, eu acredito que seja um pouco por aí. Porque, por exemplo, é impossível fazer um longa-metragem, eu, produtor audiovisual, e uma série de televisão em 1 ano, 6 meses. Não consigo. É impossível. Então, o provável é que a gente tenha 2 anos para executar. Mas isso a gente vai ter que esperar a regulamentação. Isso é o que eu espero, que a gente tenha pelo menos 2 anos a partir da liberação de recursos para a gente poder executar essas atividades. Até porque tem questões, por exemplo, existem documentários que acompanham personagens durante 1 ano. Eu ajudei a produzir um documentário que era acompanhar uma comunidade que foi retirada por causa de uma barragem hidrelétrica. E a barragem atrasou. Eles não teve que postergar o final porque não se completava o ciclo, né? Aquela personagem que a gente estava seguindo, ela a mudança dela para a cidade construída não tinha acontecido. Então, isso deve ser levado em consideração, uma vez que a gente tem gente muito capacitada lá. Tá? Mais alguma pergunta, Laila? Não, por enquanto não. Estou lembrando aqui, para te aproveitar então. ao máximo aí. Obrigada. Poderia enviar por aqui o link do grupo para acompanhar as discussões? Sim. Espera aí que eu vou ter que abrir meu WhatsApp aqui. O Wilderson, você pode compartilhar no chat o link daquele grupo de WhatsApp, o MG Comitê Paulo Gustavo? O Santos, é esse link que você está procurando, não é isso? E aí, se tiver alguém com mais alguma pergunta? Então tá. Então, Wilderson, para ver se a gente consegue compartilhar o link do grupo de WhatsApp nosso do MG Comitê. Né? Acho que Marta ainda está com a mão levantada, Laila ainda está com a mão levantada aí. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Opa, tem um aqui da Onde Cinema. Agora, sobre os conteúdos audiovisuais em pré-produção para registro no ensino, como funciona? Envio com aprovação dos recursos financeiros para o ensino, caso eu venha a ser contemplado. Vamos lá.
Lei Paulo Gustavo e Ancine, a princípio, não tem nada em conjunto, tá? O Unicinema Brasil. Ele pergunta o seguinte: boa noite, eu gostaria de perguntar sobre conteúdos audiovisuais em pré-produção para registro na Ancine. Como funciona? Então, não existe registro de pré-produção na Ancine. A Ancine é assim: ou você se cadastra, você tem que estar com a sua empresa cadastrada lá, e aí você quer ter acesso à lei do audiovisual, tá? Ou ao fundo setorial, aí você faz a apresentação do projeto. Ou ao final, você vai retirar o que a gente chama de certidão de nascimento do filme, que é o CPB, Certificado de Produto Brasileiro. Quando ele estiver pronto, o filme, você vai lá e registra o filme e pede o CPB, e vão fornecer isso gratuitamente. Aí vamos continuando aqui. Opa, desculpa aqui, só um segundo. Eu envio a comprovação dos recursos financeiros para a Ancine, caso eu tenha venha a ser contemplado na NPG somente, ou estão distintos esses envios. Uma coisa não caminha com a outra. O que vai poder fazer depois, caso você esteja buscando uma complementação de recursos no seu projeto, é registrar um projeto, uma lei de incentivo, dizendo, já tenho tanto para ler Paulo Gustavo, quero tanto por essa lei. Né? Desculpa, não estou entendendo a sua pergunta. A obra do roteiro, do produto audiovisual, é um edital separado do longa-metragem? A gente está propondo várias linhas, uma linha de desenvolvimento de projeto em que inclui a fase do roteiro. Né? E aí também a produção de longa-metragem, mas provavelmente na produção de longa-metragem o edital vai solicitar um roteiro pronto. Né? Estamos iniciando o processo do CNPJ com o nosso advogado e recentemente comecei a conferir, mas não compreendo ao certo como fazer. Agradeço desde já. Não, tranquilo. Então, basicamente é o seguinte: você, para ser produtor de cinema, produtor independente de cinema brasileiro, de audiovisual brasileiro, você tem que ter um grupo específico de finais, fazer uma alteração contratual, né, para poder ter esse registro, ir dentro do site da Ancine e solicitar o seu cadastro como produtor independente brasileiro. Mas lembre o seguinte: Paulo Gustavo vai funcionar no âmbito do município e do estado. Não tem nada a ver com a Agência Nacional de Cinema. Tá? Depois, se você quiser que seu produto seja registrado como produto brasileiro, você vai assim, depois ele pronto, você cadastra lá. Ok? Está respondendo, gente? Aí tem uma da Marlene aqui, ela é de Patinga. Um bom número de municípios provavelmente abre mão do recurso, uma vez que o audiovisual não é a linguagem facilitada. Você acredita que o Estado disponibilize um modelo de editais para essa área? Na verdade, o que na última reunião, quando a gente teve a última reunião nossa com o Comitê da Paulo Gustavo Brasília, era do desejo do governo federal elaborar editais para municípios que não têm a ciência de como fazer, disponibilizar. Tá? Isso eu não sei se concretizou. Existe um escritório, eu vou tentar encontrar isso e colocar no grupo, existe um departamento dentro do MINC de orientação aos municípios. Ele trabalha com a orientação aos municípios, ou vai trabalhar. Então, eu acredito que o governo do estado talvez faça, mas eu acho mais complicado. Mas quem vai fazer, quem prometeu fazer isso é o Ministério da Cultura, de ter editais pré-organizados lá para os municípios que não têm a ciência poderem elaborar. Os roteiros devem ser registrados em que instância? Bem, a orientação que a gente tem, a gente segue muita orientação aqui, é registrar os roteiros na Fundação da Biblioteca Nacional. Isso você faz através do site da fbn.org. Deixa eu até conferir se está valendo esse endereço mesmo. Só um segundo, gente.
colocando no chat aqui o link da Biblioteca Nacional, onde você faz o registro. O Wilson já disponibilizou o link do grupo aí para a gente, tá? O link da Biblioteca Nacional, onde você faz o registro de roteiros. Ok. Bem, a pergunta do Santos: chegou a ser discutido a destinação de parte desse recurso exclusivamente para produções de animação? Vamos lá, ô Santos. Em Minas Gerais, a gente está colocando, sugerindo, a comissão que está ajudando a fazer isso, ela não tem poder de decisão. Isso vai estar em mão na comitê, e a gente defende que exista uma parte voltada exclusivamente para o setor de animação, assim como de documentário, assim como de ficção em live action ou registro em tempo real. Tá? Mais alguma, gente? Está todo mundo tão caladinho aqui. Opa! Marta levantou a mão e o Lourenço. Tudo bom, Lourenço? Como é que você está, meu querido? Vamos lá, Lourenço, contigo. Tudo bem? Tudo bom, Prazer te ver, querido. Muito bom te ver. Boa noite a todas e todos aí. Vamos lá. Gui, eu estou passando uma checada aqui e me levantou algumas questões. Estou até aproveitando o Alexandre também, que ele está aqui no grupo, né? Talvez ele possa ajudar qualquer coisa. A questão da preservação, né? Como que está, né, sendo tocado isso, né? Se essa linha está sendo contemplada e se abarca também a questão da difusão, né, dos filmes que podem ser restaurados. Sim. Vamos lá. A gente... também, aproveitando já fazer duas perguntas em uma, mas enfim. E também a questão dos espaços, né, culturais, que vai abarcar também a questão da manutenção de programação anual, né, no caso. Sim. Então vamos lá. A gente tem a previsão de uma linha de restauro. Tá? Inclusive, assim, eu fui um dos que defendeu quando botaram digitalização. Eu falei, digitalização é simplesmente pegar do jeito que está hoje e digitalizar. Restauro é uma outra coisa, um outro processo. E aí fui consultar algumas pessoas que estão trabalhando muito com restauro, principalmente em São Paulo, para ver os custos, quanto custaria para o restauro de um filme. Ele falou, olha, varia entre tanto, depende da qualidade que está, o negativo ou o positivo do filme. O que eu falei até com o Dani Fernandes, que é também do Sindave e que está junto com a gente na comissão, pelo Fórum dos Festivais, é que seria interessante a gente ter um levantamento da ordem, da necessidade que vocês entendem do restauro. Sabe, assim, quantos filmes... Eu acho que a gente sabe que tem muito mais de 100 filmes para serem restaurados, mas quanto que seria o mínimo, se o mínimo agora é interessante, para vocês poderem ter. A gente tem uma dimensão lá, mas isso foi feito por nós a partir de uma sugestão. Eu achei ótimo o Pimenta ter aparecido também, que ele fez uma demanda há poucos dias no grupo de WhatsApp, eu achei interessante, mas eu precisava ter, a gente precisava de ter, a gente está trabalhando muito em cima disso, de sugestões de ordem de grandeza de valores e de quantidades. A gente acha, entende, e aí eu queria também depois ouvir vocês, a gente podia até marcar uma reuniãozinha, porque a gente está fazendo reuniões setoriais, tá? Fizemos com animação e com games, fizemos com o pessoal de streaming também, tá? Então, podendo ver quais são as necessidades e o que a gente pode viabilizar dentro da lei. E aí, com relação a... Oi, eu posso falar? Pode. Só complementar a resposta dele, a gente está prevendo uma linha de manutenção de empresas ligadas ao setor audiovisual, sejam elas de restauro, sejam elas de VOD, de produção, que possam ter esse recurso mediante uma prestação de contas para bancar os próprios custos. Tá? E no caso do streaming, existe duas linhas para o streaming. Uma que é de compra de catálogo, aliás, dentro da linha que vai ter para o streaming, vai ter compra de catálogo, manutenção, ou seja, cada um vai dizer como gasta o dinheiro. A gente não vai fazer uma de compra de catálogo e a outra de manutenção, entendeu? Mas para o restante do setor existe uma verba de manutenção das empresas também. Tá? Diga lá, Pimenta.
eu acho que é fundamental que a gente sente para conversar assim, claro, porque tem uma série de nuances e de variáveis aí, quando a gente fala de preservação, que a gente, né, tem que achar um denominador comum para isso. Sim. Né? Ao mesmo tempo que não tem nada, não pode ter além do que necessário, né? Isso aqui a gente não está despejando dinheiro. Então, a demanda sistêmica mesmo, o que precisa, eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Porque eu acho que tem assim, a restauração de uma película, de um filme, é uma coisa concreta. Ali você vê a qualidade do filme, as demandas, você vai e restaura. A outra é a manutenção de um acervo. É que cada filme está de um jeito. Sim, sim. Né? Então, vamos conversar para a gente seguir um caminho viável e que também não desperdice ou falte dinheiro, que é uma oportunidade sem par. Com a maior certeza. Tá? A gente ainda eu penso desde você recuperar um Super 8 até você fazer um longa de filme de arquivo. São duas questões assim, polarizadas, entendeu? Então, aí vamos falar, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Você vai ter uma linha de produção que vai te permitir fazer isso, o filme. E vai ter uma outra linha que a gente pensou em restauro de filmes específicos. Não com o pensamento de acervo, entendeu? Você tem um filme do Raton, você tem um filme do Veloso, você tem um filme do Paulo César, sabe? Você poder restaurar aquele filme que é mais Claro, urgente. eu acho isso fundamental. Porque, infelizmente, a gente não tem condição de poder amparar o restauro de um acervo, mas você vai poder entrar na linha de manutenção da empresa com o acervo. Tá? Não se faz um dia para o outro também, eu acho que tem que começar o trabalho e aí seguir, isso é claro. Né? Se a gente tem problema na distribuição, cara, a parte nossa de memória e preservação, ela é a mais largada de lado. E tem uma questão séria também que o Estado guarda muito, e os acervos estão lá, então tem muito filme lá precisando de uma manutenção e não tem, entendeu? E aí a gente está discutindo também, a gente está esperando a regulamentação de quanto o Estado vai poder lançar a mão também para alguns lugares desses, como, por exemplo, o Cine Humberto Mauro, né, que é aqui em Belo Horizonte, que funciona dentro do aparelho do Palácio das Artes, o quanto ele vai poder ter acesso a isso, né? O próprio MIS Santa Teresa também, que é exibidor, o MIS, né, Museu de Imagem de Som mesmo, né, que está na Alves Cabral. Então, a gente gostaria que esses lugares também tivessem recursos para poder alcançar algo um pouco mais. Tá? E também uma campanha para os acervos digitais. Né? Os arquivos digitais estão sendo produzidos hoje e aí. Como que a gente vai fazer? Eles são mais frágeis que a película. A gente não sabe quanto tempo dura, né? A gente tem uma grande discussão. Assim, eu particularmente, tenho um atormento muito grande de entregar um filme só no HD. Sabe? Não, eu morro de medo também. Bem. Lourenço, tinha uma pergunta, Lourenço? Na verdade, só uma complementação aqui à nossa conversa, porque a grande questão, que no caso o Alexandre também representa, que é a questão da guarda, né? Aonde deixar esses acervos, né? Tem um acervo do arquivo público, né? Que o Alexandre até já me comentou, colaborou, né, muito intensivamente lá, mas a gente fica com essa preocupação, que o público está, né, sucateado. Tem, né, você lembrou agora, a sala de Santa Teresa, né, é uma sala que ainda não tem a película, né, para exibição, projetor em película, para exibição, questão de festa e tudo mais, e precisa, né, de manutenção, né, ar-condicionado, caixa de som, né, projecionista treinado, né, eu acredito que aí, como você falou, os espaços também precisam se mobilizar. Mas eu acho que a grande questão é que, como você também colocou no começo, a gente vive também um problema da questão da identificação, né? Seria onde estão os filmes e em que condição cada um está, para a gente poder fazer essa identificação como você propôs. E isso eu acho que vai ser muito do esforço a nível pessoal, né? Porque eu não tenho conhecimento, talvez o Alexandre possa me complementar aí o raciocínio, mas eu não tenho conhecimento de nenhuma catalogação unificada, né? Por exemplo, que tem coisas que estão no arquivo CCAV, tem na Cinemateca Brasileira, tem na Biblioteca Nacional. Tem a Cinemateca do Rio, é o caos. A Cinemateca do Rio, acervos da UF Federal, acervos da PUC, né? Nisso que a gente precisa dessa audição de vocês, porque, de repente, você vai estar com um projeto de unificação, pelo menos nos arquivos de Minas. Para que um dia a gente possa sonhar com uma unificação de arquivos do Brasil inteiro, né? Exatamente, porque uma coisa é feito em Minas, vamos conversar. Fora de Minas, né? Que tem muita coisa eu acho que é uma oportunidade de plantar uma semente que tem que ter fruta, não é para hoje. Vocês têm meu telefone, não tem, Lourenço Pimenta?
Entre em Acho contato que tem. comigo que eu jogo lá no grupo e falo que a gente está precisando de bater um papo com vocês. Não, Então, tem isso. tá, que aí vai o pessoal do Consec e mais 2, pelo menos, do A gente Conselho. pode chamar o Vitor de Almeida também. Bora lá, bora lá. Certeza. Vamos Ok. lá. Deixa eu passar aqui, que acho que nós temos mais Vai, gente segue o fazendo bar. texto. Segue o bar. Aí a Josiane faz uma observação que é bom lembrar também que, para além da regulamentação, é preciso acompanhar, junto à prefeitura de cada cidade, a confecção dos editais que possam atender aos artistas. Isso é mais que importante. É preciso que a gente esteja sempre junto do poder público para fiscalizar e para orientar, gente. Isso depende muito da gente, tá? Eu, Marcelo Rocha, boa noite. Quando eu clico no grupo MG Comitê Paulo Gustavo, aí acho que a Júnia deu uma resposta. Júnia, brigadaço por estar aqui. Júnia, batalhadora, né? Está sempre coordenando os grupos e tudo mais. Na Aldir Blanc a gente teve uma parceria também boa. Bem, vamos lá, o Unicinema é o Ariel, né? Ô, Ariel, bem-vindo, que bom, poeta. Vamos lá. Boa noite a todos os presentes. É muito interessante essas lives para nos auxiliar a compreender melhor assim. Nosso projeto de cinema no Cine Brasil recentemente, é recente, um ano de preparo. O projeto está no... Tá, só para te esclarecer com relação ao registro assim, de obras já realizadas, você pode tirar o CPV, o Certificado de Produto Brasileiro, pelo CPF também. Tá? É raro, pouca gente faz, mas existe a possibilidade também de poder fazer. E a questão, e assim, a gente vai continuar fazendo essas lives, né? O sindicato tem esse desejo, esse intuito, aberta para todos, para que a gente possa esclarecer e fazer com que vocês tenham acesso às verbas todas, tá? E aí, gente, eu posso fazer um comercial aqui, eu não fiz essa live para vender livro não, tá? Mas eu vou botar um materialzinho aqui para vocês, que eu acho interessante, até porque lá também tem como registrar na Ancine, como registrar sua empresa na Ancine, essas coisas todas. Pode ser útil a vocês. Tem mais perguntas aí, gente? Vamos lá, vamos deixar a timidez de lado. E os canais para produção de... vamos lá então. Pergunta da Alessandra Sesto. E os canais para exibição das então chamadas produções livres, né? Serão locais? E as produções também têm de ser registradas? A princípio, o Alessandra, se ela for ser registrada, for ser exibida num canal de televisão, ela vai ter que ter um registro depois, mas isso é depois. O nosso pensamento é que é um material muito voltado para a internet, mas você pode negociar isso depois. E eu acho que, para quem não conhece, existe o EMC Play, que é a Empresa Mineira de Comunicação, que é a empresa que cuida da Rádio Inconfidência e da TV Rede Minas, numa coisa só. E que ano passado lançou um streaming gratuito, que chama EMC Play, está disponível nas lojas de aplicativo, onde você tem um volume bem grande de obras mineiras, produzidas em Minas Gerais, grande parte delas licenciadas através da Lei Aldir Blanc. Pode ser um caminho também da gente colocar isso. Vou fazer essa sugestão da sua, Alessandra, para dentro da comissão lá, para ver o que a Rede Minas tem a dizer, tá? Mais alguma? É isso aí, Pimenta, MC Play, tá lá. Até produto da Globo Filmes tem lá dentro da MC Play. É isso aí. Viemos para confundir. Mais alguma pergunta, gente? Oi, Guilherme. Opa, diga lá só. Então, vou te perguntar de novo, talvez eu seja redundante, porque Não, uma imagina, não colega existe perguntou. redundância aqui. Tá, olha só, levando em conta que Minas Gerais tem 853 municípios, Uhum. talvez 10% tenha, eu não tenho esse número, né? Mas um número muito grande, muito expressivo de cidades não vai ter uma produção, né, no sentido de ter profissionais como tem em música Sim. ou no teatro, né? Uhum. Então, de certa forma, seria muito importante o Estado ter essa preocupação, né, de realmente criar mecanismos para que os gestores municipais possam, enfim, se instrumentalizar, né, ter onde recorrer para que não haja
uma devolução maciça, né, de Sim, recursos, sim, né? recursos, com certeza. Sim, O Ministério da Cultura ele está muito sensível a isso, tá? Isso eu sou testemunha do quanto está se batalhando para essa história. Mas a gente depende muito de como é que vai ser a regulamentação disso, né? Mas eu acredito que eles estão fazendo isso. Eu estou colocando aqui um link de um trabalho que eu publiquei esse ano, que está disponível para venda, e aí é isso que eu coloquei aqui agora, Clarice, que é o Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais. Tá? Eu fiz em 2 posts, e aí você vai ter um site onde se compra pela Amazon, pela site virtual. Mas tanto é que a iniciativa de se montar um escritório para dar apoio aos municípios e a ideia de ter editais prontos, eles sabem da dificuldade que a gente tem cultura e ensino, principalmente em municípios menores, ainda não política cultural estabelecida no Brasil. A gente sabe que cultura nunca é prioridade de quase nenhum governo. Mas então está claro para eles da necessidade, e eles querem fazer isso. Tá? Eu acho importante, à medida que vocês puderem posicionar, porque a ideia, na verdade, é que para municípios que não tenham realmente produção audiovisual, esse recurso do audiovisual possam vir a ser utilizados por músicos, por grupos de teatro, por novos pessoas que querem começar a realizar, né? Um pouco por aí, tá, Saulo? Isso, a preocupação existe. E a gente aqui em Minas, porque a gente está ajudando, está sugerindo linhas, quantitativos, valores e critérios. E a gente tem um critério muito sagrado para a gente, que é do CPF e do cara que não tem acesso, normalmente, a esses recursos, né? Tinha alguém que levantou a mão? Quem foi que agora? Opa, Ione Amaral. Vamos lá, Ione. Toda sua. Oi, Guilherme, boa noite. Tudo Tudo bem? Boa bem? noite. Tudo bem, pessoal? Eu tomei agora coragem, né, vendo a fala aí do Saulo, porque, assim, percebo que o setor de audiovisual é muito complexo, não sou desse setor, né? Venho das artes visuais e migrei para culturas populares, e atualmente eu estou no setor público há alguns meses, e com nós, aqui no meu município, com uma preocupação muito grande em relação a uma forma justa, né, de distribuição desse recurso. No meu município, a gente sabe que tem algumas pessoas, uns grupos coletivos que trabalham com audiovisual. Já tivemos 2 conversas com eles e outras conversas com outros setoriais, mas em se tratando de audiovisual, o que me parece, né, eu não vou me atrever a afirmar, mas o que até então me parece é que não tem uma cadeia completa, e aqui se trabalha com parceria com pessoas de outros localidades, onde já está mais estruturado o audiovisual, como é Belo Horizonte, por exemplo, né? E ao ser nessas conversas, eu percebi uma falta até de objetividade, assim, que a gente do lado de cá, que não é do setor, fica querendo ter uma base para poder calcular valor, talvez, de edital, para poder entender o que é uma equipe mínima, básica, e ao mesmo tempo parece que as pessoas trabalham tão na unha que também não tem esse ideia. Eles estão fazendo, mas também não sabem dizer para a gente ao certo, sabe? E me dá uma angústia, assim, e aí por isso que hoje eu participei lá daquela discussão no grupo lá, querendo saber, né, o que é uma equipe básica, quanto que se ganha, né, assim, e me parece um pouco fora da realidade de municípios médios e pequenos trabalhar com tabelas de sindicato, e aí a gente fica perdido. Então, eu não posso te falar o que vai ser feito, porque eu não tenho esse poder. Eu vou te falar a orientação que a gente está passando para o Estado de Minas Gerais, que a gente está colocando aqui também na Prefeitura de Belo Horizonte. É que o projeto, para esse que a gente está chamando de formato livre, ele seja o mais básico do mundo. Básico, assim, o desejo nosso é que você consiga redigir o que você vai registrar e qual é a relevância e a importância daquilo. Bom,
Não tem roteiro, não tem sinopse, não tem nota, não tem nada. E o orçamento é um orçamento muito baixo, porque assim, se é um videoclipe, quanto o artista vai ganhar, quanto o pessoal do registro, não, ao meu entender, não caberia aqui ter que ter tabela, nem que ter técnico. Porque você não tem que ter esse entendimento. Porque se eu estou disponibilizando um recurso, esse é o meu entendimento, é essa orientação que eu estou ajudando a construir lá. Se eu estou disponibilizando verbas para outras pessoas que não são da área de audiovisual, não cabe a nós ou ao Estado exigir dele, dessa pessoa, que é o proponente, um conhecimento profundo da área, de forma alguma. Então, a ideia nossa é de que seja um projeto para esses formatos livres, para que não são específicos para o setor audiovisual, mas vão produzir produtos audiovisuais, seja o mais simplificado possível. Eu torço demais para o Tribunal de Contas da União aprovar a entrega do produto como prestação de contas, para aliviar a todos, assim, porque é muito infernal esse processo, para quem não está acostumado com a burocracia do Estado. Até para quem está é difícil, a gente é difícil. Tá, Ian? Então, assim, eu entendo a pertinência da discussão de tabela, de piso de sindicato, mas se depender da gente, cara, o projeto de vocês vai ser, de quem não é da área do audiovisual, a coisa mais específica do mundo. Talvez mais um currículo seu, mas não provando a área de visual, para a gente entender o conhecimento que você tem e aonde você está, qual setor que você está inserida para poder legitimar o acesso àquele recurso. Tá legal? Tá? Beleza, obrigada. Vamos informando todo mundo aí. Laila tem uma pergunta. Diga, Laila. Tem que pagar imposto desse dinheiro que a gente receber? Por exemplo, é simples, a pessoa é simples, ela não sabe, ela quer só redigir lá o que acontece naquela festa cultural lá da comunidade dela. Ela tem que saber que vai ter cobrança de imposto em cima desse valor isso é uma contemplado? legislação federal, depende da Receita Federal. Funciona como? O que foi indicado como categoria prêmio, ou seja, você está sendo premiada, todo prêmio incide imposto de renda. Então, na fonte é retirado esse recurso e colocado na receita em nome do seu CPF, por exemplo. No ano seguinte, na sua declaração de renda, você declara que foi retido. Caso você não tenha imposto a pagar, você pega esse verba como restituição para você. Mas a categoria prêmio não depende do governo, do Estado nem da Prefeitura. Isso é uma legislação federal. É como se você ganhasse, vamos supor que você ganhou, você acertou lá a quadra da Mega Sena. Eu nem sei se está prêmio. Chegou 5 mil, 5 mil reais. 4 mil reais, desculpa. 25% já foram recolhidos como imposto. Seu prêmio de 4 mil é o prêmio líquido que você está tendo. Foi recolhido o imposto lá. Está claro para você, Laila? Isso vai estar claro nos editais do que é prêmio e o que não é. Tá? Sim. Porque no caso de CNPJ, ele não é um prêmio, ele é um contrato com uma contrapartida e a entrega de um produto. Aí não existe essa taxação. Tá? Mas no caso, isso a gente já está levando em conta, quando a gente calcula os valores também, que serem aplicados, a gente já está levando em conta quanto que seria o prêmio líquido, se ele é realmente efetivo, ou se a gente tem que acrescentar um pouco mais para ele poder ficar mais robusto para vocês e não prejudicar tanta produção. Tá? Ok? Mais alguma pergunta, gente? Vamos aproveitar aí. Então, uma ausência no silêncio de todo mundo. Tá. A Júnia coloca aqui que vai ser obrigatório informar. Isso tem que constar nos editais que, sobre o valor, vai ser retirado tantos por cento a título de imposto federal, que é ganho de capital. Tá legal? Mais alguma dúvida para alguém? Júnior, você quer falar alguma coisinha aqui? Oi, gente. Não, só parabenizar, né, a iniciativa. É muito bom saber mais conhecimentos aí, né, tanto da lei quanto do audiovisual. Estamos aí na expectativa, né, dia 12 já vai estar valendo essa regulamentação, vai ser lançada no dia 11, então a partir do dia 12 vai ser lançado, aí tem 60 dias, né,
para os entes federados, prefeituras e estados cadastrarem o plano de ação que deve ser construído através de consulta pública. Então, é preciso ter esse diálogo com o setor cultural de forma obrigatória. E aí, que bom que a gente está vendo, assim, iniciativas, né, os nossos conselheiros aqui de Minas, graças a Deus, a maioria, né, é pessoa bacana, próxima do setor cultural, então isso ajuda demais para a gente conseguir implementar essa lei mais próximo, né, da realidade do setor cultural. Então, parabenizar aí a iniciativa e é isso, vamos seguindo, né, vamos torcer para essa implementação dar tudo certo. Estamos construindo esses entendimentos políticos também sobre o recurso, então foi muito interessante participar daqui. Eu também, a princípio, né, ainda não conversei com muitas pessoas, mas a princípio eu tenho essa visão, que como é um recurso que vem do audiovisual, né, é para o audiovisual falar como que deve ser utilizado. Mas, a gente sabe que é um recurso emergencial, a gente sabe que a maioria das cidades não tem o setor do audiovisual organizado, então é uma oportunidade do setor audiovisual se organizar, começar a surgir, ampliar, capilarizar, diversificar, então é interessante também esse formato, né, dessas linhas, outros tipos de inclusão, né, de pessoas que ainda não são da área, mas querem se aproximar, então, né, convida alguém do audiovisual para entrar na equipe, faz o intercâmbio, ou se arrisca também, porque a gente sabe que tem pessoas que, por exemplo, comunidades tradicionais, que querem filmar do seu jeito, com a sua linguagem, com o seu jeito de gravar, não sei se é possível isso também, isso acho que é até uma pergunta. A princípio, sim, Júnior, a gente já tem uma experiência muito boa com povos originários fazendo filmes, né? Inclusive um dos ganhadores se não me engano, de Brasília esse ano, da mostra do Festival da Mostra de São Paulo, é um filme de povos originários, feito por eles, então acho que isso é tranquilo de fazer. E uma coisa que a Iane falou, que eu acho importante, é o associativismo. Se você tem alguém que faça isso na sua cidade, se associa a ele, né? O que eu falo, não vai bater cabeça para tentar aprender um processo agora. Veja quanto que é o dele de cachê, quanto que é o seu, do artista, e monta uma espécie de cooperativa e apresenta o nome de alguém. Eu acho que vai um pouco por aí. Essa é um pouco da ideia. E quando a gente leva essa ideia, está levando essa ideia do formato livre para o Estado, é para tentar desburocratizar realmente e tornar ele acessível, de uma forma, um projeto muito simples. O desejo nosso é que ele seja muito simples, o que vai ser feito. Até porque ele não pode esperar que em 2 meses as pessoas se tornem especialistas em elaboração de projetos audiovisuais. O processo, eu que leciono sobre isso, cara, assim, é um processo longo mesmo, a gente aprende muito com a experiência. E aí te agradecer, Júnior, a batalhadora, a gente está junto aí desde Aldir Blanc, né, Júnior, que a gente fez na batalha. Então, para quem chegou depois também, aqui, muita gente chegou depois, eu faço parte da comissão do audiovisual da lei do Estado de Minas Gerais, da Secult, junto com o pessoal do CONSEP, que é o Conselho de Cultura, e mais algumas outras entidades, os trabalhadores independentes. Então também a PAN, que é a Associação dos Produtores Negros, e o Fórum dos Festivais. Está discutindo e fazendo consultas também para outros setores. Existe uma subcomissão. Então, games também vão entrar nessa socializadores e produtores de games de Minas, vão também poder entrar e ter acesso. A gente teve uma boa reunião com eles também. E os streamings locais, as empresas que têm streamings locais, como Cardume, a própria MC Play, a gente está discutindo isso. E dizer o seguinte, acho que uma boa parte do pessoal perdeu o início da explicação de onde vem. A gente gravou essa reunião, ela vai ser editada mais legalzinha, e a gente vai disponibilizar também para depois voltarem a ver. E, principalmente, informações disponibilizadas em grupo. Cheque, perguntem a origem, me dá o link. É importante a gente conferir as coisas, porque muitos me falaram, me contaram. E eu queria muito agradecer aqui ao Wilderson. O Wilderson, ele gentilmente se propôs a dar suporte para a gente, falou assim, pô, se quiser, a gente dá um suporte aí, ele que entrou junto com o Sendado, até porque nós chegamos a ver isso no sábado, então o povo está todo meio disperso. E aí, agradecer muito a presença de vocês, falar que eu estou à disposição, tá? De falar qualquer coisa.
demandas podem ser levadas até a mim, não tem problema. Nesse grupo e vários outros. Eu acho que esse tem mais de 600 pessoas, né, Ju? Por aí, né? Por aí. Tem, o nosso tem 700, mais de 700. A última vez que eu olhei era comitê. 635. E aí, Tá assim, com mais de 700. Aline, brigadíssimo. A Aline tem uma proposta de trabalho fotográfico apresentado em vídeo, com música ou poemas. Ao fundo, poderá entrar com produção audiovisual? A gente precisa da regulamentação. Ao nosso ver, da comissão aqui, sim. Né? E essa proposta de formato livre é para plataformas livres, caso você queira colocar YouTube, TikTok, usar isso no seu site. Cada um pode, a princípio a gente pode, agora precisamos da regulamentação. Então vamos segurar um pouquinho a nossa sociedade, que agora está mais perto do que já teve um dia. Tá? E agradecer a todo mundo, boa noite, tá? Dizer que eu estou disponível, que precisarem, a gente está aqui para falar, beleza? E, se tiverem sugestões, é agora, tá? A regulamentação semana que vem é agora para a gente poder acatar. Alexandre, Lourenço, espero contar de vocês para a gente marcar com a comissão. Tá legal? E agradecer a todo mundo. Wilderson, muitíssimo obrigado. Wilderson, dá sua cara aí para o povo ver quem é você, meu queridão. E eu já te falar, esse aí, ó, brigadíssimo. Que legal. Que é do interior de Minas, que está dando suporte. Triângulo Mineiro, estou por aqui. Vamos lá. Boa noite. E dizer para todo mundo que não tem que agradecer, não. É minha obrigação. Tá? Eu sou ativista desse setor, eu sempre defendi audiovisual para todo mundo, para que a gente pudesse ter acesso. A minha volta a Minas, eu que já sou filho da diáspora, né? Eu vou e volto para o Rio de Janeiro. A gente poder viver onde a gente quiser viver e fazer o que a gente gosta de fazer, principalmente poder fazer cultura. Né? E quem tem que dar parabéns aqui sou eu, para todos que resistiram. Estamos vivos e vencemos. Bora lá, bom domingo para vocês. Deixa eu ver meu glorioso Atlético Mineiro lá jogando com o Botafogo. Ai, meu Deus do céu. Boa noite, gente. Beijo para vocês. Acredito. Vamos lá. Valeu, obrigado. Wilson, dá só Boa um noite. textinho pra gente. Valeu, obrigadão.